Olá, bem-vindos à primeira aula sobre os elementos introdutórios do curso de Fundamentos da Gestão Pública. Nessa aula, aprenderemos sobre os tipos de argumento utilizados pelos gestores públicos e as principais falácias, erros de raciocínio, que devemos evitar. A gestão pública é uma ciência aplicada, que combina argumentos positivos e normativos, que servem para conhecer e intervir na realidade com a finalidade de gerar valor público. Argumentos científicos assumem a forma de argumentos positivos, que buscam descrever, prever ou explicar a realidade tal como ela é. Argumentos normativos são típicos de outras formas de conhecimento, que servem para apontar como a realidade deveria ser. Por exemplo, sobre o mesmo tema, desigualdade social, poderíamos dizer que, no Brasil, 10% da população concentra 50% das riquezas, apresentando assim um argumento positivo sobre como a realidade brasileira é. Ou poderíamos dizer que devemos reduzir a desigualdade social no Brasil, apresentando um argumento normativo sobre como a realidade brasileira deveria ser. É importante ressaltar que o primeiro argumento, positivo, nos permite exprimir como é a situação atual no país, ao passo que o segundo argumento, normativo, nos permite afirmar qual deveria ser a situação do país, ou seja, uma situação desejada. Como veremos nas próximas aulas, essa diferença entre situação atual e situação desejada é muito importante para a gestão pública, pois está no centro da nossa prática profissional. Primeiro, é importante reconhecer que o conhecimento científico é só uma das formas de conhecimento humano. Existem outras formas de conhecimento. Existe o conhecimento popular, baseado na experiência cotidiana das pessoas, que é passado de geração em geração. Existe o conhecimento religioso, baseado no sentimento pessoal de cada ser humano em sua relação com o universo divino e espiritual. Existe o conhecimento filosófico, metafísico, que busca compreender a essência das coisas por meio da reflexão. E uma dessas formas de conhecimento é a ciência. A gestão pública é uma disciplina científica. Por isso, o conhecimento e a atuação profissional do gestor público devem se pautar pelas regras e procedimentos dessa forma de conhecimento. Diferentemente das outras formas de conhecimento humano, a ciência é construída a partir do que chamamos de inferência correta. Como vimos, os argumentos científicos são argumentos positivos, que abordam a realidade como ela é, não como ela deveria ser, e almejam a correção. Ou seja, as inferências científicas são logicamente válidas e empiricamente verdadeiras. A ciência combina os métodos da lógica, indução, dedução, etc., com os métodos da pesquisa empírica, científica, experimento, quase-experimento, etc., para testar a validade e a verdade dos seus argumentos. Argumentos científicos submetidos a teste são chamados de hipótese. Uma hipótese que não foi refutada nesses testes pode ser combinada com uma explicação e se tornar uma teoria. Na ciência, uma teoria nunca é considerada absolutamente correta, pois pode ser submetida a qualquer tempo a novos testes de validade ou verdade. Quanto mais rígido o teste, maior a nossa confiança na correção do argumento. Isso é o que diferencia a qualidade dos argumentos científicos e o próprio conhecimento científico das outras formas de conhecimento humano. Esse procedimento, conhecido como refutação, ao qual todo argumento científico está submetido a qualquer tempo, é o principal mecanismo de aperfeiçoamento e acumulação do conhecimento científico. Essa lógica da refutação é o que diferencia o conhecimento científico das demais formas de conhecimento humano. Os argumentos científicos são construídos a partir de proposições falseáveis, ou seja, afirmações que podem assumir o valor de verdade ou falsidade quando submetidas a teste. Uma proposição do tipo "o mundo deve ser justo" não é falseável, não é testável, porque é um argumento normativo, é uma situação desejada. Da mesma forma, uma proposição do tipo "Deus envia os pecadores para o inferno" também não é falseável,
É um argumento religioso, que não pode ser submetido a teste empírico. Você acredita ou não acredita nessa afirmação, dependendo da sua afiliação religiosa. Não é uma questão de verdade ou falsidade. Por isso não é objeto da análise pela ciência. Por outro lado, na filosofia, os argumentos metafísicos estão preocupados com a validade, não com a verdade. O argumento penso logo sou ou logo existo, do famoso pensador René Descartes, é submetido pelos filósofos à rígida análise da lógica, mas tem pouca utilidade para explicar a consciência humana em termos científicos. Por fim, o conhecimento popular não submete a teste rigoroso as suas proposições. As pessoas acreditam por tradição, ou porque percebem e valorizam de maneira subjetiva a importância daquele conhecimento. São praticantes do conhecimento popular, por exemplo, os pajés, as benzedeiras, os médicos tradicionais. No entanto, como sabemos, a percepção humana é subjetiva e pode ser enganosa. Nos leva a cometer muitos erros. Nesse exemplo, isso implicaria em não curar a doença ou piorar o quadro do doente. Por isso, a medicina tradicional foi sendo substituída ao longo do tempo pela medicina atual, científica, menos subjetiva, menos sujeita a erros. O conhecimento popular, religioso e metafísico não são irrelevantes para a experiência humana. Entretanto, nosso imenso progresso, especialmente nos últimos 400 anos, se deve ao desenvolvimento e à confiança depositada no progresso científico e tecnológico. A ciência moderna é valorizada e a gestão pública que faz parte dela também, porque o conhecimento científico nos permite reduzir incertezas, corrigir os erros do nosso entendimento sobre a realidade, identificar as causas dos fenômenos, e assim controlar seus resultados. Por exemplo, quando somos assolados por uma pandemia, como a Covid-19, nós desenvolvemos uma vacina e adotamos o distanciamento físico entre as pessoas porque a ciência nos permite identificar as causas da doença, um vírus, e agir sobre essa causa de maneira eficaz, eficiente e efetiva. Nossos antepassados, orientados pelo conhecimento religioso, por exemplo, provavelmente realizariam oferendas e rezariam aos deuses por um milagre, aglomerados, e dessa forma contribuindo para a disseminação da doença. Ou ainda, se não fossem tão crentes, mas adeptos de um conhecimento tradicional, adotariam alguma droga popularmente conhecida e certamente não eficaz contra a doença. Sociedades orientadas por formas de conhecimento popular ou religioso erram sistematicamente, logo são menos desenvolvidas, porque a crença e a tradição não podem ser questionadas. Crenças e tradições não são refutadas e devem ser obedecidas por dever religioso ou tradicional. Além disso, seu conhecimento não serve para resolver os problemas práticos de um indivíduo ou de uma sociedade complexa, como curar uma doença, enviar um ser humano a outro planeta, elevar a expectativa de vida, gerir cidades com milhões de habitantes, etc. Os problemas relacionados ao desenvolvimento humano exigem o progresso e a confiança na ciência. Hoje vivemos melhor em sociedades avançadas porque acreditamos no conhecimento produzido pela ciência e atribuímos a esse conhecimento a responsabilidade de orientar nossas decisões individuais e coletivas. A crença na ciência e o respeito aos seus procedimentos é um pressuposto da atividade profissional do gestor público. Nossa disciplina tem origem na atividade profissional dos antigos filósofos que se opunham aos sofistas, porque acreditavam na possibilidade de conhecer verdadeiramente a realidade. Essa tradição deu origem aos cientistas, professores e filósofos modernos. A tradição sofista, por outro lado, afirma que não é possível conhecer a verdade porque ela está sujeita à interpretação e à subjetividade, ou seja, à opinião do observador. Essa tradição, baseada na oratória, dá origem a outras carreiras profissionais, como os modernos publicitários, advogados, sacerdotes, poetas e artistas, por exemplo. Existem carreiras universitárias de grande prestígio social no direito, na teologia, na filosofia, que não exigem crença na ciência, porque podem ser orientadas por argumentos exclusivamente normativos ou só estão submetidas ao crivo da validade dos argumentos, como é o caso da filosofia. Entretanto, essa opção não é possível para médicos, engenheiros, químicos, físicos,
cientistas em geral e para os gestores públicos profissionais, sob pena de causarmos um grande dano aos indivíduos e à sociedade como um todo. Nós somos profissionais comprometidos com a ciência e nos submetemos às suas regras e aos seus procedimentos de conhecimento. Cientistas, professores e filósofos modernos observam as regras da lógica, ou seja, observam as condições sobre as quais as premissas garantem as conclusões. Na prática, isso significa justificar racionalmente os argumentos, evitando os erros de raciocínio que são deliberadamente explorados pelas táticas de oratória dos sofistas. Ao contrário de advogados e políticos, que defendem determinadas posições a priori e almejam convencer os demais sobre uma determinada opinião ou visão de mundo que melhor atende aos seus interesses pessoais ou profissionais, os cientistas buscam concluir sobre a verdade e a validade, independentemente de suas opiniões pessoais ou visões de mundo. Cientistas querem descrever e explicar a realidade, não convencer os demais ou vencer um debate. Cientistas se curvam aos resultados da ciência, não manipulam seus resultados para apoiar seus próprios valores ou crenças. Suas conclusões decorrem de suas premissas e de suas evidências. Gestores públicos justificam racionalmente a conclusão dos seus argumentos. Assim, segundo a estrutura lógica dedutiva clássica, o silogismo, se todo profissional de espírito científico almeja a verdade e o gestor público é um profissional de espírito científico, posso sustentar que a afirmação "o gestor público almeja a verdade" é válida. Essa conclusão, que é válida e verdadeira, é justificada racionalmente pelas premissas, que também são verdadeiras. Observe que, se alterarmos a estrutura da argumentação, a conclusão deixará de ser válida. Por exemplo, não é possível concluir que o prefeito é um gestor público a partir das premissas de que todo gestor público atua politicamente e o prefeito atua politicamente. Por fim, vale a pena reiterar que a validade e verdade são duas qualidades distintas dos argumentos. Por exemplo, é verdade que o prefeito improbo é um gestor público, mas é falsa a premissa que todo gestor público é honesto, pois existem gestores públicos que são desonestos. Logo, apesar de concluir que a afirmação "o prefeito improbo é honesto" é logicamente válida, seu significado é falso. Por isso, a lógica é considerada um requisito formal, pois somente se as premissas forem verdadeiras, de fato, é que será possível assegurar a validade e a verdade da conclusão. Premissas falsas que respeitam a estrutura lógica formal levam a conclusões válidas, mas falsas. Essa é a razão pela qual os cientistas submetem a rigorosos testes empíricos as suas proposições, antes de apresentar as suas conclusões. Outra lógica de inferência, típica dos cientistas, é a lógica indutiva, que permite sustentar um argumento forte, uma regra a partir da observação dos casos. A lógica indutiva permite determinar uma conclusão provável, na forma de uma regra baseada na observação de casos e de um dado resultado. Por exemplo, se 80% de uma amostra de eleitores entrevistados vota no candidato X, é provável que 80% de todos os eleitores votarão em X, levado em consideração uma determinada margem de erro. A inferência estatística opera dentro dos padrões da lógica indutiva. Essa mesma lógica é utilizada quando pesquisadores analisam N casos, muitos casos, a partir de técnicas qualitativas e identificam um determinado padrão. Assim, por exemplo, se o baixo capital social está associado ao baixo desenvolvimento socioeconômico do Brasil, na Argentina e em outros países, esse padrão é inferido na forma de uma conclusão provável. Como é possível que exista um caso que viole o padrão identificado, é fundamental apresentar a conclusão em termos de probabilidades ou possibilidades. Por viabilizar o teste de hipóteses e contribuir diretamente para a produção de conhecimento novo, a indução é uma lógica de inferência muito utilizada pelos cientistas modernos. Em contraposição à tradição dos filósofos, cientistas e professores modernos, ao qual os gestores públicos estão associados,
Existem os sofistas modernos, os profissionais que se utilizam das falácias como principal recurso de atuação profissional. Políticos, advogados, poetas, líderes religiosos, etc., não têm o mesmo compromisso com a verdade ou validade dos seus argumentos que os profissionais da ciência ou da filosofia. Esses profissionais colocam um interesse pessoal ou profissional da conquista do poder político, da garantia da defesa jurídica, da beleza da arte, dos valores da religião, acima do compromisso com a verdade ou a validade. Afinal, qual líder religioso já conseguiu provar a existência de Deus? Quantos poetas e artistas nunca desviaram da lógica para expressar o belo? Qual político deixa de atacar pessoalmente seu adversário para refutar exclusivamente o mérito do seu argumento? Em geral, esses profissionais utilizam argumentos falaciosos, ou seja, argumentos que têm aparência de verdade, mas quando analisados com atenção, são falsos ou logicamente inconsistentes. Em determinadas áreas de atuação profissional, sua utilização faz parte das regras do jogo, por isso são admitidas ou toleradas. Na ciência, entretanto, na filosofia e na educação moderna, argumentos falaciosos são refutados e considerados ilegítimos. Aliás, qualquer cidadão bem educado deve saber reconhecer as falácias para poder se precaver contra o engano, argumentar e justificar racionalmente suas conclusões e seus julgamentos. Por isso, convido você a conhecer algumas das principais falácias que são utilizadas. A falácia do acidente é causada por uma generalização indevida, pois se considera essencial o que é apenas incidental. Por exemplo, há políticos corruptos, mas isso não significa que todos os políticos sejam corruptos. Não é lógico, correto, tornar a exceção uma regra. A falácia do espantalho é causada pelo exagero e o desvirtuamento do argumento da outra parte para poder apresentar a sua própria posição como válida e razoável. Por exemplo, João e Maria defendem um investimento público em áreas diferentes. João prioriza o meio ambiente e Maria a educação. Maria, ao invés de justificar racionalmente os benefícios do investimento na educação, inclusive para o meio ambiente, argumenta que João deseja manter o país na ignorância, sem recursos para a educação, para tornar melhor o argumento em favor do investimento em educação. Não é correto desvirtuar o argumento alheio para fazer sobressair o seu próprio argumento. Nesse exemplo, uma decisão racional é alcançada pela comparação dos custos e benefícios entre as duas alternativas de investimento, não pela desqualificação do argumento contrário. A falácia da causa falsa estabelece uma relação de causa e efeito imprópria, omitindo outras causas possíveis ao fenômeno. Por exemplo, um agente contrário à política de apoio aos índios aldeados pode alegar que os índios migram para as cidades porque almejam os benefícios da civilização moderna. No entanto, esse argumento omite, primeiro, que esses benefícios não são para todos e raramente seriam atribuídos a índios recém-chegados às cidades. E segundo, porque existem outras causas muito mais relevantes, como as constantes violências, ataques às aldeias e a própria falta de apoio do Estado. Não é correto atribuir uma causa falsa, omitindo as causas relevantes para apoiar o seu argumento. Uma decisão racional sobre a política indianista no Brasil precisa considerar as causas reais do problema. De outra forma, não será possível melhorar as condições de vida dos índios e, na verdade, serão privilegiados os interesses daqueles que atacam ilegalmente a esse grupo. A falácia do apelo à emoção manipula um argumento emocional negativo ou positivo. Negativo como o medo, a culpa, a raiva, o nojo. Positivo como a empatia, o orgulho, a esperança. Tudo isso para convencer o interlocutor ao seu favor. A seu favor. Por exemplo, um presidente militarista defende sua política antiterrorista explorando o medo das pessoas porque os terroristas ameaçam seus amigos, seus colegas, seus familiares. O argumento que explora uma emoção não é racional, apesar de ser muito potente no convencimento dos outros.
A falácia ad hominem faz uma crítica direta ao interlocutor, desconsiderando por completo o seu argumento. Por exemplo, ao invés de analisar as evidências e a validade dos argumentos que integram a teoria da relatividade, um cientista se opõe à pessoa do Albert Einstein, atacando suas opiniões políticas a favor da democracia e contrárias ao nazismo, por exemplo. O argumento ad hominem não é racional simplesmente porque desconsidera as evidências e ataca o interlocutor. A falácia "você também" ocorre quando alguém responde uma crítica com outra crítica, como se uma coisa justificasse a outra. Por exemplo, um político A é acusado de corrupção por um outro político B, e ao invés de explicar as razões de sua inocência, rebate seus argumentos acusando de incorrer no mesmo crime de corrupção. A falácia do Koch é a falácia do "você também", como uma tentativa de justificar um erro por outro. A falácia do ônus da prova estabelece que a refutação compete ao interlocutor, ao invés de quem afirma o argumento, como seria o correto. Isso ocorre, por exemplo, ao se afirmar num debate que a Terra é plana sem fundamentar o argumento. Nesse contexto, os especialistas acabam incorrendo no ônus de ter que apresentar as evidências, nem sempre óbvias, de que a Terra é redonda e de que as provas existentes, como as fotos que foram tiradas do espaço e da Lua, não são falsas. Essa falácia é muito comum no momento atual, em que as notícias falsas se disseminam com grande rapidez e são facilmente tomadas como verdade por determinadas pessoas. Nesse contexto, é muito custoso para os cientistas, os filósofos, os professores refutarem esses argumentos que se proliferam exponencialmente. Essa é uma retórica covarde que explora, melhor que nenhuma outra, a ignorância alheia ao seu favor. Por fim, outra falácia muito recorrente é o apelo à autoridade, quando o argumentador apela a uma falsa modéstia para esconder seu argumento atrás do argumento de alguma autoridade técnica ou personalidade, sem a justificar racionalmente. Por exemplo, o grande filósofo grego Aristóteles classificou erroneamente as aranhas como um animal de 6 patas. Esse argumento, mesmo sendo falso, perdurou por séculos, porque era o grande Aristóteles que havia escrito. Afinal, Aristóteles não poderia estar errado. Ninguém em sã consciência poderia contrariar o filósofo grego. Ocorre, sem nenhum demérito à qualidade do trabalho intelectual do Aristóteles, que nesse argumento o filósofo estava errado. E o importante, vale ressaltar, é o argumento, não a pessoa. Apelar a alguma autoridade, mesmo científica, não é uma justificativa racional válida. Essas não são as únicas falácias lógicas. Existem dezenas de falácias à disposição daqueles que buscam confundir e ganhar os outros numa discussão, sem apresentar um único argumento verdadeiro ou válido. Nossa sociedade da informação, que não é uma sociedade do conhecimento, está repleta de pessoas como essas por todos os lados. É um dever dos gestores públicos, assim como dos demais profissionais, identificar e saber refutar esses argumentos falaciosos. Consulte o material complementar e aprenda mais sobre os diversos tipos de falácia. Essa é uma habilidade fundamental para qualquer profissional competente poder atuar nos dias de hoje. Nessa aula, aprendemos que a gestão pública é uma disciplina que faz parte da tradição científica. Em sua prática profissional, o gestor público precisa combinar os argumentos positivos e normativos. Isso significa que, para o gestor público alcançar os objetivos que almeja, expressos na forma de argumentos normativos, é preciso considerar o conhecimento científico, expressos na forma de argumentos positivos. É assim, por meio dessa combinação, que todas as ciências sociais aplicadas, como a gestão pública, e outras ciências aplicadas como a medicina, a engenharia, a economia, etc., operam para gerar valor à sociedade. Espero que tenha aproveitado bem esse encontro. Até a próxima.